E vou aumentar o grau de dificuldade, hein? Que eu quero saber dele é o seguinte. É o grau 3 do CREO. Quem não quer o SUSP com dolo e sem dolo? Isto é, quem não quer o Sistema Único de Segurança Pública porque como está, tá bom, porque rende mais? Com dolo. Com dolo. E quem não quer por razão política, porque acha que vai estar jogando água no moinho do outro, assim, eu estou dizendo, não é crime, mas também não é bonito. Né? Você não precisa citar nomes, o senhor não precisa citar nomes. Quero dizer que eu jamais farei isso com o senhor, viu? Só... Não precisa citar nomes, claro, não espero, mas assim, digamos assim, pensamento por caixa, correntes, tendências, quem não quer? Porque às vezes fica parecendo assim, não, no meu estado ninguém mete a mão. Como se alguém tivesse querendo meter a mão lá. Primeiro que não tem ninguém dono de Estado. Entendeu? Começa daí. E a PEC não viola nenhuma... E não viola. Mas quem não quer com dolo estadual. E quem não quer sem dolo? Reinaldo, difícil eu cravar uma resposta para você fulanizando... Às vezes a gente só faz a pergunta possível, mas assim, você dá a resposta possível. Quer dizer, eu faço a pergunta impossível, você dá a resposta possível. A resposta possível. Mas a resposta possível é da necessidade de despolitizar o tema. Despolitizar que eu digo não no sentido que a política precisa permear todas as discussões, os debates, e a política, sem ela não há salvação. Mas sem partidarizar, sem olhar de maneira sectária, de olhar de maneira, eu diria, pensando só em interesse próprio, e aí entra a questão do dolo, ou não dolo, ou da culpa. Porque, por exemplo, o crime organizado não quer, né? Não quer. O crime organizado está ótimo para ele, está então, excelente. Se continua sem essa e ferramenta... por dolo, que eu digo, porque está cometendo crime. Sem essa ferramenta é importante. Outros para que não querem, como você disse, jogar água no moinho, né, do grupo político de oposição. Então, isso, de fato, é um prejuízo muito grande, mas eu tenho o sentimento no evento, né, que participamos do seminário semana passada, conversei também com o presidente Hugo Mota, e ele publicamente falou, né, da disposição do Parlamento brasileiro em aprovar a emenda constitucional, e é claro, a partir do debate, eventuais, inclusive, melhoras que possam surgir do processo. Agora é preciso tirar esse ranço de politização de um tema que é de interesse da sociedade brasileira e que todos clamamos por melhores serviços na área de segurança pública. Então essa é a oportunidade, e o político que tiver sabedoria vai aproveitar, surfar, independente de corrente partidária, vai poder aproveitar e contribuir com esse processo. Eu não estou perguntando para o senhor nada, eu estou fazendo uma avaliação aqui. É porque as pesquisas de opinião, elas me intrigam sempre. Que as pesquisas de opinião dizem assim, segurança pública está uma miséria. E é a preocupação número um. Número um. E o governo Lula começar a segurança pública, é péssimo. Aí eu vou pro rádio e digo assim, e aí se o senhor quiser depois falar, é uma pergunta. Eu falo, a Polícia Federal nunca prendeu tanta droga. A Polícia Federal nunca tornou indisponíveis, pediu, né, para a Justiça, tornar indisponíveis tantos bens. A Polícia Federal nunca prendeu tanto carro de bacana, tanta coisa. E tá uma porcaria. Mas, no entanto, nos estados... E como é que tá a segurança pública nos estados? Tá boa. Na média tá boa. Então fica parecendo que há assim, uma certa satisfação, isso estou falando eu, estou discutindo. Fica parecendo que há uma certa satisfação de que a insegurança está caindo nas costas do Lula, não está caindo nas minhas costas. Estão roubando o celular na rua? A culpa é do Lula. Estão fazendo tráfico? A culpa é do Lula. Não é do governador. Do governador está bem. A do Lula está ruim. Mas, no entanto, o governador não quer atribuir poderes ou competências de coordenação à União. Fala se quiser. Se não quiser, fala. Mas se eu quiser falar da Polícia Federal, os números da Polícia Federal e essa questão, porque fica esse negócio, a Polícia Federal não está fazendo. Como não está fazendo? Até onde sei, é a Polícia Federal mais efetiva dos últimos muitos anos. E assim reconhecida pela população. Vejam, eu acho que isso remete exatamente ao que o Valfrido... Saco? Não fica... É cafado. Não, eu saco assim ninguém merece. Eu só... Isso não puxar, né? Você tá mais parecendo outra coisa. Esse é o tipo de comentário que só aumenta a nossa responsabilidade e o compromisso que temos de cumprir a nossa missão.
Isso remete ao que o Valfrido falava desse deixa que eu deixo, né? E aí terminam todas as questões sendo canalizadas conforme o movimento político. Você cita que muita roubou o celular, a culpa é do presidente da República. E é preciso, então, dar uma resposta a isso. E a resposta está nessa coordenação. E em relação à Polícia Federal, acho que isso também precisa ser exaltado. Nós temos, de fato, cumprido com a nossa missão constitucional, eu entendo assim. Eu, quando estive aqui, falava que tínhamos 60 mil inquéritos há um ano e pouco. Hoje nós temos 50 mil inquéritos. E os resultados... Só um minuto, André. Isso significa, doutor, significa o seguinte, que novos apareceram e diminuiu porque se resolveu. É disso que se fala. É disso que se fala. Nós instauramos mais ou menos 40 mil inquéritos por ano. E relatamos outros tantos que aí reduzem a nossa margem, porque adotamos uma política de gestão, e aí tem um trabalho da nossa corregedoria que, além da questão de vigilância, de punição, tem um trabalho de gestão das nossas atividades de polícia judiciária, permitiram que a gente, reduzindo a quantidade de inquéritos, trabalhasse com inquéritos de maior qualidade e com maiores resultados. 2022, nós aprendemos, ou seja, antes da nossa gestão, cerca de 700 milhões de reais de bens e valores do crime organizado. 2024, foram 6 bilhões e 400 milhões do crime organizado. O tempo médio de duração do inquérito policial, quando eu assumi a gestão, era de em torno de 700 dias. Hoje são menos de 500, são 470 e poucos dias. O índice de solução de inquéritos policiais nosso é de 86%. Né? Quando 86% nós resolvemos, ou seja, encontramos autoria, materialidade e circunstâncias ou que não houve crime ou inocência. Das questões afeitas à Polícia Federal. Dos nossos 50 mil inquéritos, nós resolvemos 86%. Integramos hoje todo o nosso sistema de depósito de apreensão com o sistema da Justiça Federal. Então, no momento que lá no Oiapoque o colega apreende um veículo, ele lança no sistema, o Poder Judiciário já tem conhecimento, se é caso de drogas, já vai para a Senad, enfim, dá a destinação. Então, são várias políticas de gestão, né, que nós adotamos. Nós temos um outro dado importante. Tínhamos, em outubro de 23, mais de 20 mil inquéritos que tinham prazo longo sem despachar, sem a autoridade policial. 20 mil não, perdão, são 12 mil, sem despacho. Hoje nós temos menos de 1.000 inquéritos com esse perfil. Então nós adotamos várias políticas que trazem bons resultados e nos levam a ser uma referência, não só aqui na região, na América Latina, mas também, e aí o exemplo da eleição do nosso colega como o secretário-geral da Interpol, mostra a influência, a respeitabilidade que a nossa instituição tem no mundo inteiro. Então, hoje nós estamos, eu diria, na primeira prateleira das polícias do mundo. Exportamos, tivemos acordos com Portugal, por exemplo, para um software de investigação para violação de crianças e adolescentes pelas redes. Vencemos uma competição na Espanha há 2 semanas sobre investigação de crimes cibernéticos, com as polícias da Europa, dos Estados Unidos, enfim, Canadá. Tivemos o primeiro lugar nessa competição. E participamos de muitas ações aqui regionais também liderando o processo. Então, de fato, eu entendo que nós estamos cumprindo o nosso papel e tentando levar esse conhecimento, esse know-how, essa expertise para os nossos parceiros, nossas polícias estaduais aqui no Brasil, com as nossas forças integradas. Então, agora, quarta-feira, estou indo para Foz do Iguaçu, onde lançaremos lá também um projeto de segurança de fronteira na região, especialmente Paraná e Mato Grosso do Sul. Dia 18 lançaremos o início, e eu falava disso para vocês também, de um sistema de segurança para a Amazônia. E veja, Valfrido, um sistema, não é um plano emergencial para um ataque pontual. Um sistema de segurança para a Amazônia com o Centro de Cooperação Policial Internacional, onde nós vamos reunir os 9 países amazônicos, com policiais dos 9 países amazônicos, com os 9 estados brasileiros da Amazônia Legal, trabalhando juntos no mesmo ambiente, com o financiamento do BNDES, que tem sido um grande parceiro nessa pauta. O presidente Aloysio Mercadante é um entusiasta dessa temática, é um amigo, um parceiro. Um enorme trabalho, um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, e inclusive na área de segurança.
Então, assinamos hoje, inclusive, lá em Manaus, a disponibilidade de um hangar. Vamos ter aeronaves que já foram alugadas, estão agora, final desse mês, também já estarão disponíveis. Enfim, um conjunto de ações que a Polícia Federal tem feito e que aí, Reinaldo, você falava e comentava de bons resultados, é fruto desse grande esforço e que, para nossa responsabilidade também, uma pesquisa recente da CNN Atlas Intel foi reconhecida agora em abril como a instituição de maior credibilidade do Brasil. Ô, Valfredo, se me permite só marcar isso. Isso já está claro para o espectador. Não, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco de fomento, botando dinheiro na segurança pública. Sim. Eu não sei nem se isso é inédito, se não tinha acontecido, mas o fato é, nós temos um BNDES que põe dinheiro em segurança pública. Isso não é uma coisa corriqueira. Obviamente, em prestadores de serviço, fabricantes, sim, claro. Que prestam serviço à Polícia Federal, ou vendem produtos à Polícia Federal. Porque poderia dizer assim, não, isso daí não é problema meu. Né? Não, é um problema, porque... O presidente Aloysio Mercadante, quando esteve aqui, explicou isso. Sim. Não, só para destacar, porque assim, não é... estou financiando o negócio para a economia crescer. Não. É que para a economia crescer também precisa de segurança. Senão ela não cresce. Eu tenho duas perguntas para fazer, uma sobre a Amazônia e outra sobre drogas. Mas vou começar com a Amazônia, porque foi a última coisa que o senhor falou. A Amazônia... caracteriza principalmente um grande espaço vazio, né? Grande parte da Amazônia, que não é mais tão vazio assim, porque o PCC tem lavado dinheiro com o narco-garimpo ali. Tem recrutado, inclusive, em populações indígenas. Tem ocupado um espaço que o Estado não ocupou. A minha pergunta é a seguinte: quando nós vamos começar a utilizar tecnologia de ponta para diminuir a permeabilidade das fronteiras brasileiras do norte nesse grande espaço vazio? As drogas e as armas, sobretudo as drogas, que entram dos países latino-americanos produtores de droga. O Brasil, como sabemos, não é um país produtor de droga. É um país consumidor, grandemente e crescentemente consumidor. Pouco de maconha em Pernambuco. Ok. Mas não produz o grosso da droga que passa, que é vendida, comercializada aqui e que passa por aqui para ser exportada para outros países. Quando nós vamos começar a utilizar drones, os chamados VANTs, veículos aéreos não tripulados, que podem ficar dias e dias, né, e que podem receber armamentos, que podem fazer abates a aeronaves do tráfico, que podem, inclusive... realizar o papel de vigilância nas fronteiras marítimas, fluviais brasileiras. Enfim, o que falta para a gente ter isso? Ou se é bom ou ruim ter isso, em primeiro lugar, e o que falta para ter isso? Valfredo, você foi preciso nessa avaliação. O Brasil tem, falando de fronteira... seca, né? Ou fronteira não marítima, né? São 8.000 quilômetros de fronteira. Isso. Só a fronteira do Brasil com o Peru são mais de 3.000, se não me engano, 3.400, ou a Bolívia 3.100, alguma coisa assim. Ambos produtores de cocaína. Ambos produtores, no meio da floresta amazônica. Só para o nosso, quem nos acompanha ter um paralelo, a fronteira do México com os Estados Unidos são 3.100 quilômetros. Nós temos uma única fronteira com a Bolívia, que são 3.400 quilômetros. E, no entanto, nos Estados Unidos também tem problemas. Tem drogas, tem armas, tem muitos problemas que são enfrentados naquele país com todo o poder econômico, tecnológico, de efetivos que tem. Então, em primeiro lugar, acho que é preciso desmistificar um pouco isso, de que algum país, não falo do Brasil, que algum país do mundo vai ter 100% do controle de todas as suas fronteiras. E também... Se me permite, o Trump, a confusão que ele arruma com todo mundo, com a China e com todo mundo, eu quero falar, fica entrando fentanil aqui. Bom, sim, mas entrou, né? De algum jeito entrou. Então, ótimo, Renato. Você sabe que eu estive, e aqui eu abro um parênteses para contar um caso, né? Uma reunião no exterior, onde havia um representante da DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos,
um pouco com uma certa soberba, falando para os latinos, né, de que, olha, vocês têm que cuidar aqui, porque está saindo muita droga daqui e não sei o quê, isso é um problema para os Estados Unidos, é um problema daqui, dali. Jogando, transferindo, o Valfrido, a responsabilidade para nós. O maior mercado consumidor de drogas do mundo. Como, infelizmente, dentro do país, muitas vezes vem com um discurso fácil. Não, se não tivesse a arma entrando na fronteira, não teria arma aqui. É um discurso muito fácil que a gente tem que desmistificar. E aí eu disse para esse, aí foi a minha vez de fala, eu disse, olha, de fato, é preciso reconhecer que a gente não tem a eficiência absoluta que gostaríamos de ter. E aqui falo por todos os países, como secretário executivo da Meripol. Então, eu faço aqui um apelo para vocês. Não falhem vocês lá nos Estados Unidos. Não deixem entrar drogas lá. Isso. Porque se nós estamos errando e deixando sair, não errem vocês. Não deixem entrar lá e o problema está resolvido. Ou deixem de consumir drogas, porque isso aí é uma relação de demanda e oferta. Então, só para a gente contextualizar que a temática não pode ser tratada de maneira superficial, singela, né? Fecha a fronteira, está resolvido, bandido bom é bandido morto. Essas são máximas que não se aplicam à realidade da segurança pública. Claro. Então, e aí, fazendo coro ao que você diz, é fundamental termos tecnologia. Nós temos que dar um salto, e a Polícia Federal já apresentou um projeto não só de aumento de efetivo, que também é importante, mas nós não temos como botar efetivos... O efetivo da polícia são 13 mil homens, né? São 13 mil homens e mulheres, policiais, mais 2 mil e poucos servidores administrativos. Né? Ainda que agora conseguimos aprovação, hoje inclusive foi publicado o edital do concurso público da Polícia Federal, que vamos preencher já 1.000 vagas agora e mais 1.000 vagas no ano que vem, que vai preencher as vagas abertas na Polícia Federal. Mas então, voltando, era o tema da tecnologia. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu tenho feito algumas viagens internacionais, voltei recentemente uma viagem na China, onde... e aí mais uma vez o Aloysio Mercadante, um grande parceiro, onde há tecnologia disponível, há interesse de investimento do BNDES, de financiamento para isso. E agora nós temos que nos debruçar junto, obviamente, com todos os estados. Financiamento, está falando isso que o Valfrido falou, drones, capacidade... Em tecnologia. De segurança, também na área de defesa, que não é a minha área, mas enfim, especialmente na área de segurança, em tecnologia, reconhecimento facial, drone, antidrone, enfim, toda a sorte de equipamentos de vigilância que nós precisamos empregar nas nossas fronteiras. E aí, trazer mais segurança com mais responsabilidade. E veja a dificuldade, Valfrido, você fala um drone sobrevoando 24 horas, que seria ótimo. Agora, o drone vai identificar alguma situação, por exemplo, às 4 horas da manhã no meio da floresta amazônica, e nós precisamos ter gente para ir lá operar. Claro. Então, assim, a situação de fato precisa... Um laboratório de refino de coca no meio da floresta. Vai identificar, enfim, vai ter que ter uma ação. Se o refino está lá montado, está plotado, vai lá. Agora um barco, né, uma voadora, como chamam lá no norte, andando em alta velocidade, o drone viu, a gente precisa ter não só o drone, e é isso que eu quero dizer, mas precisamos ter... E aí voltamos, vamos ter um sistema de segurança voltado e não uma questão pontual, isolada, para fazer frente a isso. E a tecnologia é inafastável.